Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, um texto bem conhecido, uma promessa preciosa. João 16, 33. Queremos falar sobre o tema Vencendo as Aflições. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ali lemos: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, Jesus deseja que nós tenhamos paz. Esta é a conclusão de um grande discurso que Cristo fez poucos minutos antes da sua prisão e execução. O Senhor estava com os apóstolos reunidos no cenáculo, antevendo a aproximação daqueles instantes finais do seu ministério. E começa a dizer coisas muito importantes e muito sérias, e é um discurso prolongado. Jesus começa a falar para os apóstolos lá no capítulo 13 do Evangelho de João. E começa a falar coisas maravilhosas e continua falando coisas maravilhosas no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. E no final de tudo, no último versinho do capítulo 16, ele diz: por que eu falei tudo isso para vocês? Porque todas essas instruções, porque todas essas promessas, qual a razão do discurso desses 4 capítulos? E Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Então Deus quer que nós tenhamos paz. Não é se Deus quiser, Deus quer. Deus quer que nós tenhamos paz. Ainda assim, poucos encontram, desfrutam a paz. Não há paz entre as nações, elas vivem em guerra. Não há paz nas ruas, elas estão cada vez menos seguras. Não há paz nas escolas. Não há paz nos locais de trabalho. Não há paz nas casas. E a família muitas vezes se vê envolvida em discussão, separação, quando não em agressão. E tudo isso porque não há paz no interior do ser humano. Ainda assim, a vontade de Deus permanece. Jesus quer que nós tenhamos paz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Senhor quer que nós tenhamos paz. O Senhor quer que nós vençamos as aflições, as tribulações. E é neste verso precioso, como que um laço a encerrar com chave de ouro os ensinos de Cristo, que nós devemos procurar a resposta para a pergunta: como eu posso ter paz? Uma paz que excede o entendimento, que independe das circunstâncias. Como eu posso alcançar vitória sobre as aflições, os sofrimentos, as dificuldades, as preocupações? Isso está tudo aqui nesse verso, nessas palavras do Mestre. Jesus nos ensina aqui, meus queridos, que nós só podemos ter paz se estivermos em Cristo. Repare bem, se não é isso que está escrito aí na Bíblia, na página em que você a tem aberta, Jesus não disse: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz. Não. Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. São 2 palavrinhas, mas que fazem toda a diferença. Porque nós não podemos ter paz se nós não estivermos em Cristo. Deus não nos prometeu que nós teríamos paz. Deus prometeu que nós teríamos paz se nós estivéssemos
em Cristo. Essa expressão, em Cristo, é uma das favoritas do Novo Testamento, uma das mais usadas, tem um profundo significado que remete à necessidade que temos de colocar a nossa confiança, a nossa vida, o nosso destino nas mãos de Jesus. O que me leva a fazer a você, meu querido, minha querida, uma pergunta: você já está em Cristo? Quem aqui já brincou de pique? Fala a verdade. Vocês têm cara de que foram bagunceiro quando era criança. De que foram arteiro. De que brincaram muito. Brincaram de pique quando eram criança? Faz uma pergunta aí para quem está perto de você. Pergunta assim: você brincou de pique quando você era criança? Qual era o seu pique preferido? Talvez você vai ter uma surpresa. Porque você conhece essa pessoa há tantos anos e nunca fez essa pergunta: você brincou de pique quando você era criança? Aqui na nossa igreja tem uma criançada maravilhosa. E para a criançada da igreja, a melhor hora do domingo é quando o culto acaba. Porque elas podem brincar de pique. E se você brincou de pique, pique bandeira, pique alto, algum pique, você sabe que você precisa chegar a um lugar onde você está salvo. Se a brincadeira, por exemplo, é pique alto, você precisa achar um lugar alto, onde você sobe, e aí você diz: salvo. Não é assim? E ninguém pode te boiar, porque você está salvo. Você está em um lugar, onde você está a salvo. Irmãos, quando a Bíblia diz que em Cristo temos paz, é igual no pique. É quando você se coloca em Jesus. Quando você vai para aquele que é mais alto, para aquele que é poderoso, para aquele que tem poder para com o seu sangue lavar os nossos pecados, perdoar a nossa iniquidade, repreender a Satanás. E a gente está salvo quando a gente está em Cristo. Um autor do Novo Testamento que amava essa expressão em Cristo foi o apóstolo Paulo. Eu separei alguns versos só de Paulo, onde ele usa a expressão em Cristo. Será que nós podemos fazer um exercício? Eu vou ler o que está escrito em preto e você lerá o que está escrito em vermelho, que é sempre a mesma coisa. E as referências dos textos estão logo em seguida. É impressionante a quantidade de vezes que o Novo Testamento destaca que o segredo é estarmos em Cristo. Por exemplo, somos justificados mediante a redenção que há. Fomos batizados. Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está. Somos um só corpo. Temos motivo de nos gloriarmos. Somos santificados. A graça nos foi dada. Nós somos de Deus. Nós somos sábios. Seremos vivificados. Deus sempre nos conduz em triunfo. Falamos na presença de Deus. Somos novas criaturas. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Temos liberdade. Não somos justificados pelas obras da lei, mas mediante a fé. Somos filhos de Deus através da fé. Somos todos um. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos mostrará a sua riqueza e a sua bondade. Somos feitura de Deus. Deus nos perdoou. Somos ousados para falar. Devemos ter o mesmo sentimento que houve também. Nos gloriamos. Nossa justiça procede de Deus, baseada na fé. Prosseguimos para o alvo. A promessa da vida está.
Fomos chamados antes dos tempos eternos. Fortificamo-nos mediante a graça que está. Obtemos a salvação. Devemos viver piedosamente. Somos sábios para a salvação pela fé. Sentimos plena liberdade. Reanimamos o nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tudo por Ele. É tudo nele. É tudo para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É em Cristo, irmãos. É tudo em Cristo. Os irmãos viram aqui quantos versos. A gente quase perdeu o fôlego. E isso só Paulo. Só escritos de Paulo. Então não é um detalhezinho, não é uma coincidência. Isso é o coração do Evangelho. Só temos paz se estamos em Cristo. É por isso que o mundo não tem paz. Que as cidades não têm paz. Que os homens não têm paz. E que você só vai ter paz se você estiver em Cristo. Agora, mesmo estando em Cristo, o salvo passa por dificuldades, enfrenta aflições. Esta é a segunda verdade que este versinho precioso coloca diante dos nossos olhos. O Salvador disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. No mundo tereis aflições. Às vezes a gente encontra um crente que fala assim: puxa, mas eu estou nos caminhos do Senhor, por que coisas difíceis estão acontecendo? Irmão, irmã, você foi avisado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele escreve, ele diz: irmãos, não estranheis a aflição ardente que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. 2 vezes Pedro usa a expressão estranheis, estranha. Pedro está dizendo aqui: olha, quando a dificuldade bater a sua porta, não estranhe, não é coisa estranha. Você foi avisado, Jesus te preparou, Ele falou. No mundo tereis aflições. Por que no mundo nós temos aflições? Porque nós vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado. Porque o inimigo ataca sem parar. Porque somos pecadores e com os nossos erros sofremos e fazemos sofrer. É uma batalha até chegarmos às portas do céu. Mas isso não impede que nós tenhamos paz, satisfação, alegria, esperança. Não é ter paz ou ter aflições. Nós podemos ter paz em meio às aflições. Nós podemos vencer as aflições. 2 amigos eram pintores. E um dia eles, conversando, trocaram uma ideia e disseram: quem pinta o melhor quadro sobre a paz? Então esse era o tema, paz. Cada um foi para o seu ateliê, e lá no seu ateliê, durante uma semana, pintou o quadro. E no final daquela semana, os 2 trouxeram o quadro, um para mostrar para o outro, para ver quem pintava melhor um quadro sobre o tema paz. O primeiro amigo trouxe um quadro de um cenário bucólico, encantador. Montanhas com os picos cobertos de neve eram vistas ao fundo, lá no horizonte. Mais à frente, ravinas, pinheiros, uma lagoa de águas tranquilas, o céu completamente azul. Tudo era serenidade, tudo era tranquilidade. Olha, este é um retrato da paz, disse o primeiro pintor. Então foi a vez do segundo mostrar a sua obra. E quando ele mostrou o quadro, era totalmente diferente do primeiro, totalmente. Ele pintou uma cachoeira.
águas revoltas, turbulentas, águas caindo no precipício, chocando-se com o chão lá embaixo, um céu escuro, com trovões, com raios riscando, se destacando no meio das nuvens, e aquela água despencando, impetuosa e irresistível, à força da cachoeira. E então, sobressaindo das águas da cachoeira, uma pedra. E nessa pedra, um passarinho tinha construído o seu ninho. E ali no ninho, ele estava seguro com seus filhotes e não temia o temporal. Qual dos dois quadros você acha que representa a verdadeira paz? Muitas vezes nós estamos procurando a primeira e é por isso que nós não encontramos paz. E é por isso que a Bíblia diz que a paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento, o que significa que ela vai além da nossa expectativa e além da nossa possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós teremos sim tribulações, ainda que estejamos em Cristo, ainda que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Agora, meus amados, nós vencemos as aflições pela fé em Cristo. Jesus falou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Afinal, Ele é o príncipe da paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que me encanta nessa fala do Salvador é que Ele não disse eu vencerei. Ele disse eu venci. Vamos recordar um detalhe. Em que circunstâncias Jesus falou o que Ele falou? À véspera da sua morte. Quando Jesus disse essas palavras, Ele estava no cenáculo com os apóstolos. Em poucos minutos iniciaria a paixão do Salvador. E Jesus sabia tudo o que o aguardava. Poucos minutos depois de Jesus ter pronunciado essas palavras, Ele suaria gotas de sangue em agonia no jardim. Seria traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos. Cuspiriam no seu rosto, esbofeteariam a sua face, rasgariam a sua testa com uma coroa de espinhos. Ele seria caluniado, insultado, injuriado, as suas costas laceradas pelos açoites, os seus ombros feridos pelo peso da cruz. Na via dolorosa, Ele cairia, e no Monte Calvário, Ele entregaria a sua vida. As suas mãos seriam atravessadas por pregos. O mesmo aconteceria com os seus pés, e uma lança atravessaria o seu coração. E Jesus, a poucas horas de tudo isso, já antevendo tudo isso se aproximar, disse: eu venci. Aleluia, louvado seja o Senhor. Cristo não disse eu vencerei, Cristo disse eu já venci. Tende bom ânimo, alegrem-se, encorajem-se, levantem a cabeça, a esperança. O diabo quer convencer você de que está tudo acabado, mas Cristo lhe diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E quem está em mim, vence comigo. É mais do que vencedor também. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, quais são as suas aflições? Talvez eu esteja falando essa noite para pessoas que estão atravessando uma hora particularmente feliz da vida, porque graças a Deus a vida não é só aflição. Mas é possível que eu esteja falando para pessoas que estão molhando com suas lágrimas a fronha do seu travesseiro, com o coração apertado e a alma aflita. Eu quero dizer para você, a vitória
sobre a aflição. Então, apegue-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Ele não vai deixar você perder. Recentemente, temos acompanhado as enchentes lá no Rio Grande do Sul, não é? Temos acompanhado com preocupação, mas também temos acompanhado com as nossas orações. E muitas cenas impressionantes chegam até nós pela televisão ou pelo celular. E algumas cenas nos deixam tristes e outras nos renovam a esperança. Eu queria mostrar uma cena que talvez você tenha visto e que eu achei eloquente. Essa cachorrinha foi resgatada depois de uma semana. Uma semana sem comer. A água foi subindo e ela já não podia sair pela porta, porque a água cobriu a porta. E ela já não podia sair pela janela, porque a água cobriu a janela. Acima dela, o telhado. Mas ela foi resgatada e passa bem. Deram a ela o nome de Esperança. E como foi que essa cachorrinha conseguiu sobreviver? Como foi que ela venceu a dificuldade? Repara, ela se agarrou com o que tinha de mais alto naquela casa. Ela foi para o que tinha de mais alto e se agarrou. Para quem sabe ler, a vida é um livro. E Deus nos fala de muitas maneiras. E o que Deus me fala através dessa cena é o seguinte: agarre-se com aquilo que há de mais alto. Agarre-se com aquele que é o mais alto. Vá até Cristo. Ele não deixará você perder. Agarre-se àquele que é vencedor, que venceu as aflições. Agarre-se àquele que por você pagou um preço de redenção tão alto. Entregue-se a Jesus. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo ao Filho de Deus.